Hoje, a gente vai mergulhar numa análise do Bertrand Arnault sobre uma questão geopolítica que, olha, pode mudar completamente o jogo do poder no mundo. E a pergunta que não quer calar é essa aí. Até quando a China vai conseguir usar essa carta na manga dos materiais críticos e das terras raras? Olha só o nível do pânico. Essa fala de uma autoridade do alto escalão americano mostra bem a gravidade da coisa, o impacto imediato que as ações da China tiveram nas cadeias de suprimentos do Ocidente. Ok, mas como é que a gente chegou nesse ponto, afinal? Vamos começar pela explicação mais comum, aquela que todo mundo costuma ouvir para justificar por que o Ocidente ficou para trás nessa história. A narrativa que a gente mais vê por aí é que o Ocidente se complicou com o excesso de regulação ambiental. E que a solução é simples. É só mudar umas leis, jogar uns subsídios e pronto, problema resolvido. Mas, como a gente vai ver, o buraco é bem mais embaixo. É aí que a análise do Arnaldo traz um verdadeiro choque de realidade. Ele mostra que o problema não é só político, é sobre uma estrutura industrial inteira que foi basicamente perdida. Para você ter uma ideia, ele compara o esforço para reverter isso a uma nova revolução industrial. Ou seja, não estamos falando de um projeto que leva alguns anos, mas de uma transformação que levaria décadas. A escala é simplesmente monumental. E para a gente entender o tamanho desse desafio na prática, vamos focar em um único material, só um dos 21 que a China controla, o galho. O que ele tem de tão especial? Bom, o galho é simplesmente o coração da tecnologia de defesa moderna. Ele está naqueles radares super avançados, nos semicondutores de ponta que, no fim do dia, definem quem tem a superioridade militar. E aí vem o número que realmente impressiona. A China controla 98% da produção mundial de galho. 98%! Isso não é nem domínio, é um monopólio quase absoluto na prática. E o segredo do galho está na produção. Ele não vem de uma mina de galho. Na verdade, ele é um subproduto da fabricação de alumínio. A analogia é perfeita. É como se fosse um óleo essencial super raro que você só consegue extrair da casca da laranja enquanto está produzindo suco em escala industrial. Agora, olha o tamanho do desafio. Para os Estados Unidos produzirem só uma pequena fração do galho que a China produz, eles teriam que construir do zero uma indústria de alumínio quase 6 vezes maior do que a que eles têm hoje. É uma tarefa colossal. E o custo disso? A gente está falando de 140 bilhões de dólares. E isso é só o investimento inicial. Esse valor é maior que o orçamento anual de muitos países. E o problema não é só dinheiro. A construção da infraestrutura de energia para alimentar tudo isso levaria mais de uma década. Isso no cenário mais otimista. O exemplo da usina de Vogtle, nos Estados Unidos, mostra que esses projetos gigantescos raramente cumprem os prazos. E mesmo que se tivesse o dinheiro e a infraestrutura, ainda faltaria o mais importante: as pessoas. Seria preciso encontrar 35.500 trabalhadores altamente especializados no mercado que passou décadas sendo incentivado a abandonar justamente essas habilidades. Fica bem claro que cada passo dessa cadeia depende totalmente do anterior. Não dá para ter galho sem alumínio, alumínio sem energia, e nada disso funciona sem uma força de trabalho qualificada e todo um ecossistema industrial por trás. É um sistema totalmente interligado. E aqui vem o paradoxo econômico da coisa. Mesmo que fosse possível construir tudo isso, a operação seria um fracasso comercial. A quantidade de alumínio produzida para extrair o galho simplesmente inundaria o mercado. Não teria para quem vender. A conta não fecha. O caso do galho, portanto, revela uma verdade muito mais profunda. Ele mostra qual é a verdadeira natureza da vantagem que a China tem hoje. A vantagem da China não é uma vantagem tecnológica, como ter um foguete para ir à Lua. Isso pode ser copiado. O que eles têm é uma vantagem sistêmica, uma estrutura social, educacional e industrial inteira, construída ao longo de décadas. E isso é algo que não se consegue replicar só com um grande investimento. Pensa só na jornada de um único trabalhador qualificado. Desde que ele escolhe essa carreira até se tornar um especialista, leva quase uma década. É um processo de formação de capital humano que, em grande parte do Ocidente, foi simplesmente abandonado. E a China não está só treinando alguns trabalhadores. Ela está cultivando uma cultura industrial. São 11 mil escolas profissionalizantes, 35 milhões de alunos. É uma máquina sistemática e contínua de gerar talento industrial. É uma vantagem cultural, não só técnica. E tudo isso nos traz de volta à pergunta original, só que agora com uma compreensão muito mais profunda da complexidade do desafio.
A conclusão da análise de Arnaud é bem clara. Isso não é um blefe de curto prazo. A vantagem da China é estrutural, foi construída ao longo de gerações. E qualquer resposta a isso vai ter que ser pensada numa escala e num prazo semelhantes. E isso nos deixa com uma reflexão final e um tanto sóbria. Se a vantagem da China é tão profunda e duradoura, o que isso realmente significa para o futuro da tecnologia, do comércio global e, no fim das contas, para o equilíbrio de poder no século XXI?